Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Cada um tem que lembrar da sua importância, porque nós sabemos assim que se uma pessoa para de dar importância a ela também vai para o esquecimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o quarto mandamento: honrarás pai e mãe. Esse mandamento, Deus mandou que Moisés desse à humanidade para que ficasse sendo uma referência. E é bem importante assim, porque honrarás pai e mãe, esse mandamento é simples assim. E nós temos que lembrarmos que o Criador nos possibilita uma condição muito importante, de comportarmos de acordo com a luz, porque fica muito difícil um filho honrar o pai que fica atrás do vício e da bebida. Fica muito difícil um filho honrar a mãe que fica atrás da moda e que torna a vida do marido, pai do seu filho, insustentável. E aquele gênero que a pessoa dá assim de muito briguenta. Fica muito difícil. Então o pai tem que lembrar da paternidade, a mãe tem que lembrar da maternidade. Fica muito difícil para um filho honrar um pai, honrar a mãe, que comportam-se de acordo com o que a sociedade está mandando. A bebida, a moda. É muito trabalhoso para um filho honrar a mãe que anda seminua. Isso é muito grave. Então a pessoa tem que lembrar do grau que ela se encontra. Então o esforço que a pessoa tem que fazer para ser honrada. Então não é somente o filho honrar. A pessoa tem que fazer o esforço para ser honrada. E é bem importante assim, o esforço para ser honrado possibilita também que venha espíritos bons. Então essa limitação que nós estamos apresentando há milênios, de não cuidar da parte que nós somos responsáveis, fazer com que a vida do filho fique mais fácil, que ele possibilita honrar um pai que tenha costume bom, honrar uma mãe que é superior à moda, que tem um comportamento bom e que valoriza mais o marido do que os amigos, do que os conhecidos. Então essa condição assim é bem importante lembrarmos, porque nós conhecemos mulheres que valorizam mais os amigos do que o próprio marido, pai do filho. E o homem que fica atrás de bebida, fica atrás de vícios. Esse trabalho a pessoa tem que lembrar assim. Se fizermos esforços para sermos respeitados e considerados, que é aquela condição muito importante que tem a hierarquia. Se o filho veio depois, então os pais têm que apresentar uma condição de mais amadurecidos. Fica muito trabalhoso um filho passar a dar conselho para o pai, um filho passar a dar conselho para a mãe. Então essa degradação. Devido a isso, em vez de vir espíritos bons, vêm espíritos que vêm trazendo a decadência. E que nós sabemos assim que a decadência se encontra, porque é só observarmos as danças, as vestes, os assassinos. Quer dizer que o trabalho de ser honrado não está vigorando, porque se veio o assassino, se vem as danças, se vem a falta da veste, porque a falta da veste é bem interessante, muitos julgam que é normal. Então o procedimento de decadência já vem, não é normal, porque nós sabemos assim que o corpo tem uma temperatura interna de 36,5. Essa temperatura é padrão na vida de todos, de 0 ano a 90 anos. Se falta a veste, o que acontece com aquele corpo? Ele tende a enrijecer mais rapidamente. E é bem interessante porque quando falta a veste, a pessoa naturalmente ela alimenta mais, porque o corpo necessita de ter um movimento interno para aquecê-lo. E é bem interessante porque nós vamos confirmando assim, aquelas pessoas que sempre andaram guarnecidas, resguardadas, que a gente pode observar assim em muitas profissões, então a pessoa tem que ter as vestes. Acontece que aquela pessoa normalmente não tem pelo. Isso é bem interessante. Quer dizer que a falta da veste vai fazendo assim, o corpo vai fazendo adaptação.
A responsabilidade é de todos, porque um filho tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe. Mas se é muito difícil respeitar esse pai e essa mãe, esse filho tem que fazer um trabalho a mais. Ele tem que melhorar-se, ele tem que conhecer o livro na luz da verdade. Porque é comum um filho ficar descontente com o comportamento do pai, 10 anos depois ele tem o mesmo comportamento. Quer dizer que aquilo que a pessoa está plantando, ela vai colher. Então esse descontentamento não pode ter, tem que ter a compreensão. Para isso a pessoa necessita do auxílio do livro na luz da verdade. Ela tem que ter um procedimento interno de elevação, elevar-se. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se ela eleva, ela compreende, então com a compreensão dela, ou ela distancia, ou ela então aproxima de uma maneira diferente, se é possível apresentar um saber, porque nós irradiamos. E é bem interessante, porque aquele que irradia coisa boa, fica bem fácil assim, uma ou outra pessoa percebe que quando ele aproxima, a conversa muda daqueles que estavam conversando. E se a conversa continua, aquele que tem costume bom, maneiras boas, distancia. Quando a pessoa melhora, ela então melhora para todos, porque aquele que sempre apresentou o costume bom, quando aproxima, pergunta a ele sobre o assunto que está sendo falado. Então ele vai apresentar maneiras diferentes. Esse procedimento é físico, isso é verdadeiro. Cada um de nós tem que nos esforçarmos para compreender direito aquilo que precisa ser compreendido. Honrar pai e mãe tem esta condição bem importante assim. Quando fala que nós precisamos de honrar também aquele pai e aquela mãe que comporta dignamente. Se eles não estão comportando, esse filho precisa de ter muito cuidado, porque a referência de fazermos pior é bem grave assim. E a gente vai observando assim, como a terra se encontra numa condição de pior, os rios sujos e as pessoas colocando muros mais altos e as pessoas tendo mais tempo para o lazer, para o divertimento, não fazendo um trabalho de observar-se, de fazer uma reflexão de como se encontra caminhando, a facilidade do filho fazer pior é maior. Então aquela condição assim de fazer melhor, a pessoa tem que lembrar que a vida toda, e é bem importante assim, a diferença de nível tem que existir, porque aquele empregador tem que ter um nível diferente dos empregados. Se ele tiver o mesmo nível dos empregados, os empregados não o respeitam. A mesma coisa acontece na moradia. Se a mãe não está fazendo o esforço para merecer a consideração dos filhos, os filhos a trata como igual e reclama dos afazeres que ela faz, sempre querendo algo mais dela, num procedimento de exigência. Se o pai tem um comportamento que não é adequado, os filhos pensam sobre esse pai de maneira ruim, sempre de uma forma o degradando, não o considerando, e muitas vezes pedindo para que ele não fale. Então a gravidade, melhorarmos, ser diferente. Se a pessoa procura ser diferente, entra naquela coisa boa que existe, pais bons, filhos bons. Se a pessoa não melhora, não esforça para melhorar todo o instante, como empregado, como empregador, como pai ou como filho, ou como mãe ou como filha, se a pessoa não esforça para melhorar constantemente, ela desce, fica naquela condição de igual. E a diferença de nível, todos nós sabemos, porque aquele empregador não pode ser como os empregados, porque ele tem uma responsabilidade a mais. Ele pode tirar férias, mas ele fica sempre lembrando de detalhes que precisam de ser ajustados. O empregado, normalmente, ele sai de férias e ele fica com aquela responsabilidade que ele deixou até aquele dia. Depois, aquela responsabilidade continua com outra pessoa. Então, quando ele volta, é diferente a sequência do trabalho que ele deixou. Então, a responsabilidade do empregador teria que ter uma hierarquia. A responsabilidade dos pais também teria que ter essa hierarquia de esforçar-se.
E é bem interessante, porque muitas vezes os pais acompanham os filhos nos estudos, depois o filho vai evoluindo nos estudos, chega a uma determinada idade que o pai já deixa o filho. Mas durante aquele período que acompanhou, o pai também evoluiu em relação aos estudos escolares. Ele foi atualizando para ter um melhor aproveitamento para o seu filho, ele foi desenvolvendo maneiras de assimilar melhor aqueles conhecimentos que ele tinha e transmitir melhor para o filho. No ambiente de ensino, o filho foi apresentando essa elevação. Não é suficiente aqui dentro. É bem importante assim, porque quando um filho valoriza o pai, quando o filho valoriza a mãe, quer dizer que aqueles pais fizeram um esforço para merecer a consideração, continuarem, ter a honra de serem pai, de serem mães. Então o que acontece? Aqueles filhos ficam gratos. E é bem importante quando a gente ouve através dos anos, aquele filho teve o amadurecimento, ele fala da formação que ele teve, dos posicionamentos que ele recebeu do seu pai, da sua mãe. E é bem importante, na fase de maduro, aqueles que tiveram um procedimento correto com os seus filhos, os filhos o tratam com uma consideração, com um apoio. Porque esses pais conhecem os filhos e sabem até onde eles vão com esses filhos. Esse limite, essa coisa boa. Então o trabalho para evoluirmos é assim. Nós temos que nos esforçarmos para honrar a paternidade, para honrar a maternidade, para que o filho tenha algo bom dentro dele durante a sua vida. E a gente vai observando assim, que precisamos de ter algum valor superior. Então o descontentamento não pode entrar. Se o pai não está fazendo nenhum esforço, mas o filho tem aquela capacidade de melhorar-se na presença daquele pai, daquela mãe, ele tem um comportamento melhor. Então ele pode não ter um comportamento bom fora, mas nas imediações ele apresenta. E muitos outros, durante a sua vida, têm comportamentos bons em honra ao pai, em honra à mãe. Que é bem interessante, porque nos meus relatos eu vou observando assim. Quando um filho tem um comportamento que não é bom, eu falo como é que ele vai explicar para a mãe dele. Olha que grave, como é que ele vai falar para a mãe dele? Como é que ele vai proceder com a irmã por esse comportamento que ele está tendo? Então o valor é bem importante assim. Nós temos que lembrarmos dessa coisa boa que nós recebemos na infância e temos que lembrarmos que nós temos que desenvolver valores melhores ainda para que fique uma linhagem boa. A linhagem boa é bem interessante porque nós sabemos assim que tem influência no período de gestação. Um pai gosta do vermelho, a mãe gosta do vermelho e vem uma criança gostando de uma outra cor. Essa outra cor é a influência dos conhecidos. Os conhecidos influíram no período de gestação e agora a criança recebe influência desses conhecidos. A referência da cor, tudo bem, mas a referência de ter filhos ovelhas negras é muito grave. E é tão grave que a gente vai observando assim, que a mãe anda atrás daquele filho o resto da vida. E quando ela não pode mais caminhar atrás daquele filho, ela pede para a filha ir atrás dele, porque ela já se encontra velhinha. Então dentro dela, ela tem aquele fio de ligação durante o período de gestação, que ela descuidou. Mas quando não descuida e aquele filho desvia do caminho, ela também corta aquele filho. E o pai, com aquela postura firme, com aquela honradez que ele teve durante a vida toda, ele fala para o filho: se deslizou, eu não te conheço, e na minha moradia você não entra mais. E aquele filho não desliza pela postura da mãe, pela firmeza. Quando tem uma firmeza no casal, que eles têm costume bom, o pai não interfere na formação daqueles filhos. É bem interessante, porque a mãe tem a força. E quando um filho começa a deslizar mais, ela fala: vou falar para o teu pai. Então o que acontece? Essa fala possibilita o filho equilibrar. Aquela mãe é aquela condição bem importante.
essa referência de honrar pai e mãe, a pessoa tem que lembrar a vida toda que ela, como pai, como mãe, tem que fazer esse esforço para merecer a honra do filho. E o filho tem que fazer muito esforço para honrá-los. É físico, isso é verdadeiro. Um filho tem que lembrar assim, que mesmo o pai não tendo costume bom, ele tem que fazer esforço, ele tem que estudar o livro na luz da verdade, ele tem que evoluir. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser cuidadosa a vida toda. Não é para um período da vida da pessoa, é a vida toda. E nós sabemos assim que a vida é um movimento constante, porque se a pessoa descuida um pouco, já entra um pensamento. Se entrou um pensamento, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de voltar para o pensamento anterior, de nobreza, de polidez, de coerência, pensamento construtivo, e ela tem que lembrar assim, evitar muitas informações. Tem informações que a pessoa depois fica sabendo que ela nem tem acesso, porque aquilo já aconteceu há alguns anos e ela agora está pensando naquela informação. E muitas vezes ela traz uma informação parcial, ela nem sabe do assunto todo, mas aqueles quadros pequenos que marcam na vida daquele que está ouvindo, ela sabe verbalizar. A nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos que fazer um movimento, e esse movimento tem que ser sempre em direção à luz. E tem que lembrar assim que existe todo um sistema, e esse sistema, a pessoa tem que lembrar que ela tem que enquadrar-se nesse sistema e ela tem que mover esse sistema. O cuidado com o alimento, o cuidado com o que a pessoa está pensando, a maneira que existe da pessoa falar palavras inadequadas, de pensamentos inadequados, de alimentar-se de qualquer maneira. Então a vida de uma pessoa, se ela observa a vida dos seus ascendentes, no futuro ela terá muito tempo, porque o pai parou de trabalhar e agora ele tem todo o tempo disponível, a mãe já não trabalha mais como trabalhava anteriormente, então ela tem mais tempo ainda disponível e muito menos afazeres. Nosso futuro é assim. Agora, se a gente vai ponderando durante a vida, então lá na frente a gente não vai ter muito tempo disponível, porque a gente foi ponderando aqui, fazendo uma reflexão de como nós nos encontramos em relação aos nossos ascendentes e como nós estamos transmitindo as informações para os nossos descendentes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então aquela condição bem importante que nós precisamos ter. Então não podemos ter costumes que prejudicam a saúde. E aquela mulher também não pode valorizar mais os conhecidos do que o marido, o pai do filho dela. Não pode andar atrás da moda, porque a moda não traz nenhuma beleza, e nós vamos observando as danças. E nós vamos observando assim, que não vem trazendo nenhuma grandeza. E muitos costumes que são introduzidos como se já fossem costumes antigos. E as pessoas vão cedendo, vão aceitando. Então, como se aquilo fizesse parte do nosso dia a dia. Porque no período anterior, aquilo que era condenado, porque o costume não era bom, a maneira de vestir, as danças, o costume da bebida, o costume do falar, agora nós descuidamos e aquilo passou como se fosse normal, fazer parte da nossa vida. Então aquela pessoa que tinha antes um nível, porque tem nível, porque aquele empregador, o nível dele é diferente do empregado. Aquele pai teria que ter um nível superior ao do filho dele que chegou. Aquela mãe teria que ter um nível superior àquele filho, porque se vieram na frente, vieram numa condição de poder instruí-los, de poder melhorá-los. Então essa condição do nível, se a pessoa descuida, aquilo que antes era condenável, agora passou a ficar normal, que é a mesma coisa de não preparar o alimento na moradia por praticidade, comodismo. Então agora o alimento é pedido de fora, já vem o alimento pronto, não tem nenhum trabalho mais, e se analisarmos também aquelas pessoas não tinham trabalho anterior para que fosse necessário que viesse o alimento de fora. Essa acomodação passa a ser como se fosse normal. Temos que observarmos
Qual é o caminho que eu estou precisando para a minha vida? Isso é físico, isso é verdadeiro. Para a minha vida, então a minha vida não é somente nesse período da matéria grosseira, essa decadência que está acontecendo. Então a gente pensa assim que a gente está fora da decadência, não está. Porque eu moro no mesmo bairro, eu moro na mesma cidade, eu moro no mesmo país. E quando viajo eu vejo que a decadência se encontra também nos outros lugares. A referência que eu preciso de ter é quando eu estudo o livro Na Luz da Verdade. É quando eu utilizo dos mandamentos, conhecer todas as leis. Então o quarto mandamento, honrarás pai e mãe. É bem simples assim. E a pessoa tem que lembrar que existe a outra parte, do pai fazer esforço para ter costume bom. A mãe fazer esforço para não tornar a vida daquele ambiente da moradia por seus costumes desenfreados. E que fica muito difícil um filho honrar a mãe que anda seminua, não valoriza o ambiente em que ela tem. A vida nossa é essa movimentação, é essa normalidade que precisaríamos de ter. Então, sair desse tumulto. Para isso, a pessoa tem que conhecer os mandamentos. E ela tem que procurar trazer esses mandamentos para o dia a dia dela. Não é quando ela vai ficar velha, no caso dos pais, dos avós. É agora. Porque se ela fazer esse trabalho agora, então todo o dia dela vai ser um dia de aproveitamento. Com esse aproveitamento, ela vai ter a vida toda a maneira de alinhar-se. O alinhamento é para toda a época da nossa existência, não é para um período. É todos os dias. A gente vai observando, no caso da ave que está planando no ar, ela vai alinhando. Nós vamos observando aquele motorista na estrada. Todo instante ele vai fazendo o alinhamento. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a pessoa tem que lembrar que é o mesmo procedimento. Então, em todos os trabalhos que aquela pessoa quer ter um aproveitamento do tempo dela na execução daquelas funções, ela vai alinhando todo instante, qualquer função que ela venha executar. Para a nossa vida interna, como nós estamos entendendo o honrar pai e mãe, que é bem simples assim. E qual o procedimento que eu estou tendo para que os meus descendentes também tenham essa facilidade na vida em que venham a me honrar. Isso é físico. Então, esse alinhamento, a pessoa tem que lembrar que ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Porque nós mesmos nos avaliamos. Ou avaliamos num termo pejorativo, que não somos seguros, não somos capazes, ou nos avaliamos de uma maneira superlativa. Eu sou capaz, que eu realizo, mas o meio termo. Na nossa vida, o caminho é do meio termo. Então, aquela condição assim, nem de um lado nem de outro, a pessoa tem que ir alinhando, ela tem que ir equilibrando diariamente, porque nós, observando a nossa vida, nós vamos confirmando assim. Muitas vezes a pessoa está estudando e passou algumas páginas ali e ela não sabe falar o que ela leu. Quer dizer que onde a pessoa se encontrava, numa maneira, na nossa vida diária, nos tornarmos presente todo instante. Todo instante fazer um esforço para encontrar-se presente, como eu me encontro com os meus pensamentos, como eu me encontro sentindo, como é que eu preciso de ter o procedimento seguinte, aquelas funções que eu me encontro executando, como é que elas podem melhorar, aquela informação que eu preciso de dar para aquele um, de dar para aquele outro, a maneira de dar aquela informação, a maneira que existe dentro de mim para que eu não tenha um esquecimento, para que quando aquela pessoa vai embora, não ter que lembrar que eu esqueci. Então eu tenho que lembrar daquela informação quando a pessoa ainda se encontra presente. Honrar pai e mãe, o quarto mandamento é assim. Eu tenho que fazer esforço para respeitar os meus ascendentes, eu tenho que fazer esforço para que o meu descendente me respeita. Eu tenho que lembrar assim que é muito difícil para uma pessoa respeitar a outra que não se encontra preservando os cuidados que o seu corpo necessita. Atrás de vícios, atrás de copo, atrás de
divertimentos e aquela mulher atrás da moda, atrás de valorizar os conhecidos mais do que o marido, de tornar a vida do lar insuportável, porque se a pessoa não tem costume bom, se a pessoa valoriza mais os outros do que ele mesmo, do que aquele que precisa de ser valorizado, fica muito difícil honrar uma pessoa assim. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição que precisamos de ter. Não é para um período, é a vida inteira nós fazendo esforço para que nós venhamos a ter a possibilidade de ter a condição do respeito dos nossos ascendentes e de ter o respeito dos nossos descendentes. A avaliação que nós precisamos de ter é bem importante. Quando uma pessoa está fazendo um preparado, quando ela está executando uma função, ela olha para aquele preparado, ela olha para aquela função e vê o alinhamento que ela precisa de trazer para aquela função ficar boa, para aquele preparado ficar bom. Não é com o raciocínio, a pessoa sente aquilo que está sendo feito. Para a nossa vida interna, para nós fazermos uma avaliação de nós, é o mesmo procedimento, não é com o raciocínio, porque com o raciocínio ele faz o julgamento, ou degrada ou eleva. O caminho do meio é com a intuição da pessoa ir observando, porque quando nós relacionamos com uma pessoa que não merece a consideração, ou nós tratamos aquela pessoa pejorativamente, ou nós ficamos como aquela pessoa. Isso fica fácil assim da gente observar no trabalho, na moradia, nas reuniões chamada família, aqueles que são diferentes um pouco pelos costumes que está querendo desenvolver. Se ele começa a frequentar as moradias, se ele descuida no ambiente de trabalho, ele fica como aqueles outros que não está fazendo nenhum trabalho para melhorarem. Então ele tende a descer. Então manter-se numa condição elevada, porque se a pessoa não desce, ela fica pior, porque agora ela trata aqueles com quem ela convive de uma maneira pejorativa. Então o que aconteceu? Ela desceu de todas as maneiras. Agora ela vê os defeitos e ela muda o tom de voz. Então, na vez seguinte, ela ficou com aquele tom de voz que não merece também ser considerada. Nós temos que lembrarmos assim, aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho para melhorarem os seus descendentes, para melhorar os seus ascendentes, ela tem que ser diferente. Se ela não está fazendo um trabalho, então ela é igual. Ela aceitou as irradiações que trouxeram, que ela mesma trouxe da convivência com aqueles que encontram-se num procedimento de não merecerem a consideração. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, de percebermos, de melhorarmos qual o procedimento que temos que continuar tendo. E nós temos que lembrar que essa referência é todo um instante da nossa vida. E quando a pessoa começa a fazer essas observações, ela percebe a hora que ela precisa de calar. E ela percebe também aquilo que precisa de ser falado, a hora que precisa de falar. Então estuda o livro Na Luz da Verdade